Olá, aqui é Maria Emília, eu sou ginecologista e a live de hoje é sobre as aplicações do laser para o tratamento das lesões HPV induzidas. Eu vou falar um pouquinho sobre as diretrizes brasileiras do rastreamento de câncer de colo de útero e como que o laser se encaixa no tratamento dessas lesões. Então, uma das aplicações do laser é para tratamento do NIC, tá? NIC1 persistente, que é o NIC1 que dura mais do que 2 anos, em mulheres com mais de 25 anos, a recomendação é que seja feito tratamento e o ideal é que seja feito um tratamento destrutivo e não excisional. Por que isso? Para começar, o que é um tratamento destrutivo? Então, o tratamento destrutivo é um tratamento que destrói a lesão por completo, sem precisar fazer a ressecção dessa lesão. O laser é um tratamento destrutivo, ele destrói a lesão sem fazer a ressecção. Já a cirurgia do CAF, do LIP, do EZT, que é a retirada da lesão, é um tratamento excisional. E por que se recomenda que seja feito um tratamento destrutivo em NIC1 persistente? Porque a cirurgia do CAF, ela aumenta em 3 vezes o risco de trabalho de parto prematuro, aumenta o risco de ruptura prematura de membranas e o risco de baixo peso ao nascer. E o laser não tem esse problema, já que ele não afeta o comprimento do colo do útero. Então, ele é a recomendação para NIC1 persistente. Ele também é a recomendação para mulheres com lesão de alto grau, NIC2, NIC3, com menos de 25 anos. Segundo as diretrizes brasileiras do Ministério da Saúde, para câncer de colo de útero, mulheres com menos de 25 anos, a gente prefere tratamento destrutivo ao invés de um tratamento excisional. Até os 20 anos, a recomendação é fazer apenas acompanhamento. Entre 21 e 25 anos, o ideal é tratar com tratamento destrutivo. Então, mais uma vez aqui, o laser acaba ganhando, tendo vantagem em relação à cirurgia do CAF. Lembrando que para fazer o tratamento a laser, a lesão precisa ser completamente visível, ou seja, eu tenho que conseguir enxergar a lesão inteira na colposcopia. Se tiver parte da lesão que está adentrando o canal, o tratamento não vai ser eficiente, tá? Porque a gente só consegue tratar o que a gente enxerga com o laser. Lesões de vagina. Então, lesões de alto grau de vagina, o laser é o tratamento padrão ouro. Devido à eficácia do tratamento, não tem nenhum outro tratamento que acaba sendo tão eficaz quanto o laser para lesões de vagina, e por ter menos risco do que um tratamento excisional, já que a vagina é um órgão extremamente vascularizado, então tem um alto risco ali de sangramento, e dependendo de em qual parede vaginal a lesão se encontra, como por exemplo se for em parede anterior ou posterior, existe também um risco ali aumentado de lesão de outros órgãos com um tratamento excisional. Já com o laser, esse risco diminui muito. Para lesões de vulva, principalmente NIV, isso tudo que eu falei também serve para NIVA1 persistente, que é aquela NIVA1 que persiste por mais de 2 anos. Também a gente recomenda fazer o tratamento. No caso aqui, o laser, ele também é o tratamento padrão ouro para NIVA1 persistente e NIVA de alto grau. Para NIV, então, neoplasia intraepitelial de vulva, NIV2 e NIV3,
Quando é uma NIV causada pelo HPV, ou seja, que não é relacionado ao líquen, também pode ser e deve ser tratada com o laser ao invés de fazer a excisão, porque o laser ele não mutila a paciente, ele vai destruir a lesão sem precisar fazer uma ressecção com margens livres, como é o caso da cirurgia, que dependendo da localização e da extensão desse NIV de alto grau, a área a ser ressecada acaba sendo muito extensa. Isso acaba se tornando um problema por mutilar a paciente. Então, com o laser, como a gente destrói ao invés de ressecar, tem uma cicatrização excelente. Muitas vezes a área cicatriza como se nunca tivesse havido uma lesão ali. E o mesmo serve para os condilomas de vulva, que muitas vezes não respondem a tratamentos com uso de Micmode ou ácido tricloroacético. E com o laser, na grande maioria das vezes, em uma ou no máximo 2 sessões, a gente consegue destruir as lesões. Então, a paciente sai da sessão livre dos condilomas e a cicatrização é excelente. Na grande maioria das vezes, a gente nem consegue saber depois aonde que era que tinha o condiloma, porque realmente a cicatrização é muito boa na vulva. Então, mais 2 ali aplicações do laser, tanto para NIV de alto grau, NIV 1 persistente, então a NIV 1 que dura mais de 2 anos, e os condilomas genitais. Existem algumas situações não relacionadas ao HPV que também podem se beneficiar do tratamento com o laser do CO2, como, por exemplo, o molusco contagioso. O molusco é uma doença sexualmente transmissível que responde mal ao uso do Micmode e se beneficia com o tratamento do laser, porque também numa sessão a gente consegue destruir a lesão e a paciente sai sem a lesão. Pólipos fibroepiteliais de vulva, que são esses pólipos benignos, que também às vezes a ressecção vai gerar uma cicatriz, pode ser tratado com laser. Manchas na vulva, como manchas vasculares, pode ser tratado também com o laser. Nevos, tem pacientes que têm nevo melanocítico na vulva e se incomoda, pode ser feito, aí no caso acaba sendo um tratamento mais estético, por conta de que aquilo não é uma lesão que vai dar algum problema ou que aumentar o risco de câncer, mas ele pode ser feito esse tratamento a laser para esse tipo de lesão. E aqui daí a gente pode expandir para outras situações, como por exemplo, líquen vulvar também se beneficia desse tratamento e algumas outras condições. Mas como o meu foco aqui da live é focar em HPV, eu queria comentar esses pontos principais de situações que a gente acaba oferecendo um tratamento melhor para a paciente, principalmente mulheres jovens que muitas vezes ainda não tiveram filhos e que uma cirurgia de CAF aumenta esse risco de trabalho de parto prematuro, que é algo que assusta muito as pacientes, tá? O laser ele atende melhor por não ter esse risco, certo? Então, essa live vai ficar salva. Para quem quiser comentar, trazer algum comentário ou fazer algum questionamento, alguma pergunta, pode comentar na live que eu respondo. Obrigada!